Olá, eu sou Juliana Troia, sou pesquisadora de arte contemporânea, sou da área de arte e educação e hoje a gente vai conversar sobre mediação cultural. E para isso, eu e a professora Selva Machado Simão convidamos o artista contemporâneo Fábio Tremonti, que também é um pesquisador da área e que inclusive dialoga com o conceito de arte e educação em seus trabalhos artísticos, que nos trouxe mais 3 pesquisadores, a Mônica Hoff, o Caio Honorato e o Diogo de Moraes, para uma conversa sobre essa temática. Na conversa, sobretudo no diálogo entre o Caio e a Mônica, é referenciado o trabalho Agite Antes de Usar, uma publicação da Sesc Edições, realizada em 2018 e que inclusive ela é bem contemporânea em relação às práticas de curadoria pedagógica, a mediação crítica e que são questões muito importantes para nós, né? Para nós estudantes e docentes, né, da área da licenciatura de arte. Vale, inclusive, nesse diálogo, prestar atenção nas sugestões que eles nos fazem relacionadas à quase extinção, né, dessa profissão de mediador cultural, sobretudo nesses tempos pandêmicos. A gravação foi realizada em fevereiro de 2021. Façam bom proveito e pensem a respeito dessa temática tão importante. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse projeto que para nós é muito caro. É um projeto que tem uma importância muito grande, porque ele se volta para a formação do arte educador. Ele tem um objetivo de contribuir com a ampliação da compreensão desse arte educador sobre seu próprio papel, né? Sobre seu papel científico, sobre seu papel ético, social e histórico, num contexto complexo e intercultural no qual a gente vive atualmente. Então, um dos nossos interesses, que tem a ver inclusive com o debate de hoje, diz respeito à integração da arte e de seu ensino com os diversos setores envolvidos com essa área. Então, nós temos a universidade, as instituições culturais, os museus, as escolas, as ONGs, as comunidades, até as associações de bairro, né? Nós acreditamos que é preciso que possamos criar uma abertura ao debate para que as trocas possam se expandir. Nós estamos nesse momento hoje e esse projeto também foi pensado nesse viés. Então, o professor de arte ou o mediador, em geral, ele pode colaborar muito com essa integração. E, concomitantemente, também favorecer a formação das sensibilidades e da consciência crítica do seu público, né? E é possível que ele faça isso com as oportunidades que vão surgindo no caminho, criando um intercâmbio de experiências vivenciadas nestes vários setores, quando eles estão bem integrados. Então, dessa forma, é possível se obter uma conquista, né? Uma conquista de um exercício que propicia, nas suas aulas, nos seus encontros, a contemplação, a interação, a vivência, a fruição com a obra de arte. A associação também com a contextualização dessa obra. Então, esse processo se complementa, ou seja, quando e como ela surgiu, né? Trazer esses conhecimentos desse momento histórico, político e social, na qual ela foi produzida. Então, o projeto tem essa preocupação e, a partir do trabalho desses futuros arte-educadores, que a gente pretende contribuir com a formação, vai ser possível entender o potencial da arte e a mudança de realidade que ela propicia, né? Muitas vezes até vinda de um clamor social. E aí a nossa intenção é que esses estudantes possam associar a arte e todas as suas produções com essas mensagens que são passíveis de estarem ligadas à transformação do mundo.
Então, se sentir envolvidos com essa energia e compreender que podem participar dela, influindo positivamente nesses processos. A arte é um campo privilegiado, né? Vocês sabem disso também, tão bem, que lida com as nossas interioridades, com o que nos afeta, com o que nos impacta, né? Com as mediações, com as explorações, é possível que a gente se aproxime de nós mesmos, além de nos aproximarmos dos outros ao nosso redor. É um prazer imenso ter vocês todos aqui reunidos, pesquisadores que estão, né, com as pesquisas assim, no auge da crítica, no auge dos acontecimentos. Então isso tudo é muito importante, né, para esse nosso grupo, para esse nosso corpo de educação. Bem-vindos a todos, então. Passo a palavra para o Fábio. Obrigado, Ju. Obrigado, Selma, pelo convite, pela oportunidade de poder juntar mais do que educadores ou pesquisadores, meus amigos, que a gente não se vê há muito tempo e já que a gente não pode estar junto, a gente dá um jeito de se encontrar em outros lugares. Obrigado, Mônica. Obrigado, Diogo. Obrigado, Caio. E, bom, acho que a gente pode começar. Passo a palavra para a Mônica ou para o Caio, e na sequência o Diogo também já pode emendar, e aí eu deixo para a gente conversar um pouco depois da fala dos três. Quer começar, Mônica? Sabe o que eu pensei, Caio? Que a gente precisava contextualizar um pouco, né? Assim, a proposta era que a gente, de alguma forma, recuperasse uma conversa que tivemos em 2016, e que foi 16, se eu não me engano, né? 16 para 17, e que foi publicada num livro originalmente em espanhol, organizado pela Renata Gerbeto e eu, Miguel Lopes, e que mais recentemente saiu em português, né, aí pelo SESC. Essa conversa foi uma proposta da Renata, né, que a gente, enfim, sem qualquer protocolo ou ponto de partida, mas que a gente pudesse falar sobre alguns temas. A gente encontrou um método de conversar, coincidimos eu acho que sobre temas de interesse naquele momento, e nos propusemos 3 perguntas, isso, né? 3 ou 4 perguntas. Em 4, eu já nem me lembro, reli hoje e já nem me lembro. Então, que foram depois organizadas em 2 rodadas, né? Uma primeira e uma segunda rodada, a primeira em que o Caio me faz perguntas, a segunda em que eu faço. Do que eu me lembro, quando nós nos mandamos as perguntas, elas eram muito semelhantes no sentido de tocarem os mesmos temas. Dentre esses temas, um deles era o momento político que a gente estava vivendo, e como também esse momento político, enfim, bastante peculiar, embora a gente tenha vivido só momentos peculiares desde então. Enfim, era 2016, pós-ocupação das escolas, que começou em São Paulo e se espalhou pelo Brasil todo, por secundaristas e com diferentes, né, por diferentes razões, motivos e lutas, e que também estava ali, enfim, muito embrenhado também naquele momento político de golpe, de ascensão da ultradireita, enfim, outros formatos políticos que estavam chegando para a gente com muita força. E a gente começou a conversa falando muito sobre isso, também, de alguma forma, sobre a nossa compreensão sobre mediação e sobre uma problemática que ambos identificamos, acho, ao redor da função, do termo,
do universo que gira, né, assim, sobre a curadoria pedagógica e, enfim, dentro das instituições e não apenas, né, como ela atua no campo da arte. Mas a ideia hoje, eu acho que é para a gente falar sobre mediação. Estou eu só fazendo um repasso, assim. Não sei se você quer... Eu não sei se você quer começar, eu não sei como eu tenho que seguir isso. Bom, eu posso, sem nenhum problema, assim, aproveitando a sua contextualização. Bom, primeiro, obrigado, Fábio, Juliana, Selma. Bom, e Fábio entregou completamente, né, assim, as alegrias que eu tenho, né, de estar aqui nessa mesa, mas eu acho que talvez antes de sermos amigos, né, enfim, claro, isso também se mistura com tudo, né, mas acho que, né, são pessoas com quem eu divido, né, uma estrada de muitos anos, né, já, enfim, para a gente também se entregar de idade, né, em torno desse assunto, né, são colegas, são interlocutores, são profissionais que são também referência para mim, né. Bom, e sim, então o Fábio fez essa proposta para a gente, né, particularmente então aqui para mim e Mônica, de a gente retomar essa conversa que foi publicada, como Mônica disse, primeiro em espanhol, depois em português, aqui pelo SESC, e eu acho que não tinha lido esse texto desde então, eu fiz questão de recuperar exatamente esse momento, né? Então, essa conversa a gente fez entre maio e junho de 2016. Naquele momento, logo após o afastamento da Dilma Rousseff pela abertura do processo do impeachment no Senado, bom, e né, tudo que veio antes, mas enfim, só para demarcar esse momento exatamente. E, né, como a Mônica antecipou, uma das nossas preocupações era com, na época, a extinção da curadoria pedagógica, né, assim ficou registrado, e essa era uma pergunta que, dentre essas 4 que a gente, né, se fez, ela coincidia de um lado e de outro, né, ela apareceu nas duas rodadas. Bom, eu fiquei pensando que 4 anos depois, em 2020, né, a ameaça de extinção, entre aspas, agora ela paira sobre os próprios educativos, né? Eu estou me valendo aqui de algumas anotações por conta do tempo. Eu acho que haverá alguns pontos de contato com a introdução que a professora Selma fez, mas talvez com uma outra, com alguma especificação, né, assim, pensando aqui na escolha, né, de um encaminhamento. Bom, no quadro da pandemia, então, né, esse problema da extinção, da suspensão, da redução, né, certamente não é exclusivo dos educativos, não é sequer exclusivo da economia e da cultura, de um modo geral, né? E, claro, essas mudanças que estão sendo processadas, né, que a gente está vivendo neste momento, nos atingem de modos diversos e desiguais, né? Mas, do lugar aqui, né, em que estamos, enfim, o sentimento de um retrocesso infindável, né, em nossa área é difícil de evitar. Bom, em outros termos, então, né, o que me preocupa desta vez, 4 anos depois, passa pela descartabilidade, talvez, dos educativos, no momento em que, como eu gostaria de pensar, né, eles fossem mais necessários. Bom, a gente pode elencar vários fatores para isso, mas eu proporia aqui, né, talvez inoportunamente, que a gente se ocupasse da parte que nos cabe, né, enfim, a nós que fazemos e pensamos sobre mediação, já que parte desses fatores, a meu ver, diz respeito justamente aos modos, né, de fazer e pensar mediação que a gente tem sustentado. Por exemplo, o slogan, né, a Mônica chamou de slogan, enfim, de que a arte não responde pergunta, lá na nossa conversa de 2016, para mim se tornou alguma coisa bastante nociva. Não responder me parece algo de uma irresponsabilidade enorme, né?
Eu não me refiro à demanda por respostas satisfatórias, apaziguadoras, mas sim ao hábito de projetar perguntas que se supõem serem de interesse dos públicos, né, perguntas nas quais não se está efetivamente implicado, perguntas que, se acaso forem respondidas, não terão suas respostas consideradas de maneira consequente. Ou seja, em última análise, eu estou me referindo aqui a uma diluição da mediação como pesquisa e prática documentária, né, emblematizada, então, nessa mania de fazer perguntas da mediação. Mas eu gostaria de voltar ao tema da pandemia. Eu penso que aqui, então, minhas observações podem desdobrar alguma coisa, para mim, absolutamente importante, que a Mônica trouxe na nossa conversa, com a ideia de que os mediadores, ela escreveu assim, né, são a oportunidade que as instituições têm de aprenderem a ser espaços realmente públicos. Belíssima. Belíssimo texto da Mônica nesse momento da conversa. Bom, ao se voltarem para a oferta de conteúdos digitais, que frequentemente nos lançam de volta, né, para a experiência presencial de suas coleções e exposições, os museus continuam sendo analógicos. Eles não se abriram para uma cultura distribuída de práticas coletivas, interconectadas, né? Eu penso que, bom, diante disso, né, a mediação ela estabelece uma interface fundamental com essas esferas públicas, né? E nelas os públicos não se limitam a receptores, beneficiários ou consumidores, podendo inclusive rejeitar, né, o que os museus exibem, oferecem. Bom, esse imperativo da digitalização, né, me parece desafiar os museus de um modo paradoxal, né? Sem uma reflexão sobre as implicações culturais das mídias que eles empregam e o modo como nos relacionamos com as representações, os museus de arte podem se reduzir a simples expressões dessas plataformas disponíveis. Bom, penso que a mediação, não exatamente a mediação instalada, né, mas aquilo que diz respeito à mediação, pode ajudar nessa reflexão. Outra mudança diz respeito ao modo como a experiência do distanciamento interfere em nossa sensibilidade, né? Do contato físico como um fator de contágio, a perda do olfato e do paladar como sintoma, passando pela advertência sobre as aglomerações, a pandemia levanta questões estéticas, cognitivas, políticas, né? São também as fronteiras do embrutecimento que estão em jogo, né? A morte já se encontrava banalizada entre nós, não poder sepultar os próprios mortos é algo que a gente não costumava experimentar. No caso dos Yanomamis, por exemplo, né, que segundo o antropólogo Bruce Albert, tiveram um direito fundamental desrespeitado nesse processo, né, a situação me parece ainda mais grave. Ainda segundo o Albert, a situação demanda um diálogo complexo, né, no caso entre costumes religiosos e critérios de biossegurança, né, ou ainda, né, com os povos indígenas no sentido de repensar o rumo do nosso mundo, ele escreve num artigo de jornal. Bom, me parece que um papel da mediação também é esse, né, de desdobrar diálogos complexos. Bom, nos últimos anos, a gente consolidou uma sociabilidade bastante fraturada, né, em que a vontade de aniquilar as diferenças parece normalizada. A pandemia tem nos confrontado com problemas do tipo quais vidas salvar, né, que demandam entendimento mútuo. Os museus e as exposições de arte são lugares em que as diferenças podem se encontrar ou mesmo sair do isolamento. Os educativos são lugares em que uns podem compreender as razões dos outros e, quem sabe, traduzir-se uns pelos outros. Com isso, eu não quero, claro, prescrever o que os educativos devem fazer, mas eu acho que nada disso brota de um dia para o outro, né? Por isso, as educadoras não poderiam ter sido dispensadas em razão da pandemia.
o seu trabalho não se limita ao atendimento presencial de visitantes, mas se ocupa de uma reflexão sobre as relações entre arte e sociedade em processos orientados pela prática. Então, parece que isso é algo que as instituições deveriam considerar, né, vendo nessa atuação da mediação, né, uma extensão da própria relevância social dessas instituições, né, onde essa relevância social, quem sabe, se joga, né? Bom, eu tentei fazer uma pequena lista, assim, né, de maneiras de a gente, quem sabe, poder entender a mediação de forma que ela não precisasse ser descartada tão facilmente, assim, nesse momento, né? Nossa, Caio, primeiro de tudo, assim, obrigada, foi ótimo ter te escutado, e eu nos li hoje à tarde, e agora fiquei com vontade de fazer outra conversa, porque fiquei, obviamente, com muitas interrogações, não sobre o que a gente conversou em 2016, senão sobre a validade ou a continuidade, a relevância do que a gente conversou naquele contexto para o contexto que a gente está vivendo e, enfim, as problemáticas enfrentadas hoje. Eu vou tocar um pouco nisso. Antes de qualquer coisa, porque eu sou rainha de esquecer, eu quero agradecer o convite, Fábio, querido, Selma, Juliana. Para mim é um prazer estar aqui com esses 3 meninos que eu tenho maior apreço, admiração, e com quem eu converso já há bastante tempo sobre esses e outros temas. Então, é um presente, na verdade, esse encontro. Assim, depois de tanto tempo sem se ver, ainda que seja à distância. Voltando, um pouco tomando a releitura da conversa, o que a gente tocou em 2016, a proposta de repensar esses termos, mediação e mediador, mediadora, mediadore, né? Em 2021, inclusive esse termo ganha outros sentidos ou outras capas linguísticas. Algo que a mim foi, obviamente, muito forte, e que eu acho que Caio também tocou, é uma questão contextual. Eu fiz vários exercícios, ontem, hoje, de tentar, inclusive, pensar o que seria uma definição da mediação, como eu a definiria hoje, como eu a defini 4 anos atrás, ou como nós a definimos 20 anos atrás, que lugar ela ocupava, né, no cenário artístico-cultural 20 anos, 30 anos atrás, como ela foi se abrindo, se desenvolvendo e ao mesmo tempo se desterrando a si mesma, né, e se reconstruindo nesse processo. Sobretudo, retomando 2016 e 2021, desculpa, eu tenho cachorras e elas são tão vivas, né, eu não tenho o que fazer. Algo que, enfim, sobre o qual fiquei andando muito tempo, 2016 reforça um momento de superpolarização, né? Assim, a gente retoma 2016 e encontra ali um momento de superpolarização, de opostos, né? Assim, extremos, e de uma disputa entre opostos, entre forças opostas, construída de uma forma narrativa também a partir de 2013. A partir de 2018, fim de 2018, o que a gente começa a enxergar é uma política de ambiguidade, não mais de polarização tão evidente, mas de uma construção de uma narrativa ambígua, que se institucionaliza, né? Ou seja, a gente vive no Brasil, dentro de uma narrativa ambígua, institucionalizada, em que, enfim, há uma atitude, enfim, legitimada antissistema com práticas bastante vinculadas a um grande sistema. No momento que isso se legitima e com uma pandemia,
é impossível não repensar o lugar da mediação e como, por exemplo, isso que o Caio trouxe bem no início, que me toca profundamente, que é o slogan da Bienal do Mercosul, em uma das edições, 4ª edição, eu acho que isso foi colocado como, assim, como slogan, como pergunta, como afirmação que pergunta, pergunta que afirma, enfim, que a arte não responde, pergunta. Como dar conta disso quando os tempos que estamos vivendo nos exigem justamente que sejamos suficientemente didáticos para fugir dessa política de ambiguidade, ou seja, para escapar desse jogo retórico e narrativo no qual estamos metidos. E aí como também o sentido de mediação muda. Eu fiz muitos exercícios, sobretudo hoje à tarde, relendo o texto e pensando muito como estabelecer o que poderia encarar como um exercício não como um sentido ou um significado para a mediação. E dentre eles, enfim, ao fazê-lo, me dei conta de que é muito impossível, praticamente impossível situá-lo num único lugar. Então, que a mediação é sobretudo um exercício crítico, mas também e idealmente autocrítico, de construção, muitas vezes por desconstrução, de uma reflexão que não está sozinha, que se dá em voz alta e que é conformada por elementos políticos, poéticos e pedagógicos, entendendo-os em sua instabilidade e complexidade, não são coisas simples, que se dá em diálogo e, na melhor das hipóteses, em contexto. Trata-se, portanto, de um processo, ao mesmo tempo, de investigação e de imaginação política na prática. E eu acho que o que a gente tem percebido é o quanto essa imaginação política levada à prática faz uma diferença muito grande, não só nos contextos das instituições culturais e museus, mas também pensando, enfim, um contexto público, do debate público. E como se a gente for fazer se a gente fizesse o exercício de retomar enfim, no contexto brasileiro, o lugar da mediação, como surge a figura do mediador, ou seja, quem é essa figura, ou como se dá essa prática, assim, mediador surge, sobretudo, como uma figura ou uma função vinculada ao contexto institucional. Mas dentro disso há uma série de variações, né? Enfim, essa figura pode ser entendida a partir de uma função, de uma prática relacionada a uma função, ou de uma prática crítica. E em cada uma delas vai haver aí uma série de nuances e de instabilidades. Como uma função, enfim, me parece que historicamente está localizada como um lugar subalterno na estrutura institucional. E aí a gente faz um paralelo com a educação na estrutura social, também localizada como, né, dentro de algo compreendido como de suma importância, mas considerado e levado em consideração já dentro de outra perspectiva. Como prática relacionada à função, esse mediador foi construído, essa figura foi construída como um lugar de encontro e experiência positiva com a arte, como esta ponte que possibilita isso. Mas como prática crítica, isso sai de um contato específico com a arte, e aí é a riqueza dessa figura. Essa figura justamente como uma figura histórica, social e política, que estabelece, ou que pode estabelecer um lugar de imaginação política e investigação. E esse lugar de imaginação e política e investigação se materializa de distintas formas. Isso porque, para também entender que a mediação, acho que sobretudo no Brasil, não apenas, mas no Brasil, por conta da determinação ou construção dos termos,
Em alguns contextos, essa figura vai receber o nome de educador, em outros contextos de mediador, em outros contextos de, né, historicamente de facilitador, monitor, etc. Isso não é gratuito, ou seja, há toda uma perspectiva política ao redor dessa, ou apolítica e, portanto, bem política, ao redor desses termos, e também da função que se cria institucionalmente. Extra-institucionalmente, essa figura se dá nos mais diferentes formatos e das mais distintas maneiras, né? Ou seja, não simplesmente como uma função, mas justamente como um interlocutor ou um alguém ou um algo que vai criar ali um processo de reflexão em diálogo ou mesmo de inflexão. Isso pensando, enfim, essa figura assim, num sentido muito amplo. Eu fiquei agora trazendo para o contexto atual, para as problemáticas atuais, tomando essa ambiguidade instituída e a necessidade de sermos suficientemente didáticos. Tudo que a gente tentou escapar por anos e décadas era de sermos suficientemente didáticos, ou seja, era de problematizar muito mais do que entregar, muito mais do que também entendendo a didática como um lugar de entrega e não de problematização. Me parece que há aí uma cama de gato da qual a gente não consegue sair, que é como esse lugar da mediação foi rapidamente, por uma problemática global, mediatizado. Se saiu de um lugar de uma construção de mediação crítica a um papel de uma mediação imediata, imediatizada, midiática, no sentido de que as coisas dentro dessa política de ambiguidade também acabam servindo a muitos patrões e a muitos desejos e forças. E aí eu acho que é o lugar que atualmente eu gostaria de discutir da mediação, assim, tentando sair talvez da perspectiva institucional, onde, enfim, a qual eu me ative muito tempo e compartilho da perspectiva do Caio e da problemática toda envolvendo os educativos, educadores e mediadores a partir da pandemia e não só da pandemia. Eu gosto, para mim há uma relação que é muito forte quando Bolsonaro assumiu o governo e o MINC foi extinto. O MINC já tinha sido extinto a partir do golpe. O Temer já tinha, de alguma maneira, paralisado as ações do Ministério da Cultura. O que o Bolsonaro fez foi institucionalizar essa extinção, né? Então, há aí 2 processos de violência que nós sofremos, e, de alguma forma, a pandemia e essa política de ambiguidade, ou seja, de dizer uma coisa e fazer outra, de construir, enfim, né, duplos discursos e práticas, acaba nos levando, eu acho que é uma necessidade de repensar nosso papel como mediadores e mediadoras. Eu levo um pouquinho para fora da instituição, porque eu acho que é mais grave, assim, mais agudo, da instituição cultural, né, dessa figura e dessa função instituída. Como a gente consegue se inserir ou estar nesse cenário que se apresenta, ainda dentro de uma perspectiva crítica, mas sendo suficientemente didáticos para escapar dessa ambiguidade como política, né, como zona de poder. Não vou me alongar aqui nos agradecimentos, mas só pontuar a alegria de estar aqui com vocês. Obrigado, Juliana, Selma e Fábio, pelo convite, e tentando pegar carona um pouco no que Caio e Mônica trouxeram, né? E aproveitando também uma parte do que Selma trouxe no início, acho que é possível fazer alguns entrelaçamentos. No seguinte ponto, quando Selma começa chamando atenção, né, para o que eu vou chamar aqui de institucionalidade da arte, né, de pensar que a arte existe como um sistema, né, existe como uma instituição, né, na cultura ocidental,
que é formada, entre outras organizações, por museus, universidades, escolas e assim por diante, né? Me parece que pensar a mediação de maneira a responder propositivamente, né, a essa descartabilidade que o Caio chamou a atenção, tem a ver com uma compreensão sistêmica, né, da sua atividade, né? Estou me referindo à mediação cultural, e consequentemente, do nosso envolvimento com esse campo. Então, eu pretendo guardar esse aspecto que Selma trouxe para tentar desdobrar aqui, né? E não me parece por acaso que essa primeira parte da conversa ela tenha sido baseada numa publicação, né? A conversa entre Caio e Mônica foi feita entre eles a partir de um convite, né? E que acabou sendo editada e publicada num livro que inicialmente foi publicado por duas instituições, né? Pelo Malba e pela Teorética, que por sua vez então respaldou esse pensamento em mediação, né? Em linhas bem gerais do que me ocorre, né? Tinha como proposta trazer experiências e reflexões de propostas em mediação na América Latina. Então, acho que aí já existe uma outra forma de negociar com a instituição, né, que é de pensar esses processos também editorialmente, né, também pensar essa produção de pensamento, essa produção de conhecimento da mediação em chave documentária, outro aspecto que o Caio trouxe, né, e que lá em 2011, 2012, né, ele cunha num projeto apresentado lá ao Centro Cultural São Paulo, que tenho me valido dele ao longo dos anos, né, do relatório final que o Caio produz, e tento pegar um pouco esse bastão também para pensar a mediação como uma prática documentária, né, que fica menos, ou que tenta estar menos refém, né, de interesses de ocasião, né, ou de tarefas de ocasião, em que a mediação acaba sendo tomada como um serviço a reboque de outras preocupações supostamente mais relevantes, né, do ponto de vista institucional. Então, me parece que pensar a mediação em chave documentária, né, se ocupar da edição e da publicização desses pensamentos, é menos se indispor ou evitar a instituição e mais negociar com a instituição em outras bases, né? Daí me parece que a ideia de mediação extra-institucional tem também contribuições a trazer, né? Pensando que a instituição não deve existir tão somente para responder a problemas, a tarefas e a encomendas que lhes são atribuídas em função de outros critérios e preocupações, mas que a própria mediação possa se constituir, né, como um campo específico, né, um campo de entrecruzamentos, né, um campo de encruzilhadas, mas que possa sim desenvolver as suas estratégias, suas táticas, suas ferramentas. E quando o Fábio me procura, né, o que ele traz como questão, né, para eu poder contribuir aqui com a conversa, tem a ver com processos de sondagem, tradução e circulação, né, de aspectos relativos ao contato com a experiência de exposições, com situações mediativas, em última análise, no contato com a produção artística, né? Então, como pensar que ao se ocupar desses processos, né, ao se ocupar desses registros, dessas traduções, aí mesmo a mediação está acontecendo, né? Aí mesmo é possível pensar também na produção de públicos, né? Na medida em que, para usar como um exemplo concreto, né, a gente se ocupa, no meu caso, né, de acompanhar grupos escolares em visitas mediadas, né, naquela tecnologia de acesso às ofertas culturais, que são as visitas agendadas por grupos de escola, né, são o que se passa contingencialmente nessas interações, né, de estudantes que estão pouco familiarizados com os códigos em jogo nas instituições, né, e muitas vezes na própria produção simbólica e na linguagem que os artistas lançam mão, né, dedicar atenção a isso, registrar essas situações, traduzir essas situações e devolvê-las, né, à cena pública,
né? É também produzir mediações e é também produzir públicos. Não mais ou não somente para as obras, para as exposições e para os discursos que estavam sendo veiculados nessas plataformas, mas para os próprios usos, apropriações e interpretações que os públicos fazem de tudo isso, né? Me parece que nessa lógica de operar, né, reside uma forma também de negociar com essa compreensão muitas vezes achatada do que seriam as possibilidades da mediação cultural no âmbito institucional, né, considerando que, nesse caso, a mediação ela passa a constituir ela mesma uma plataforma, né, em que aspectos que não estão previstos nos projetos, né, em que dimensões emergentes, pautadas não apenas pelos artistas, pelos curadores, mas também pelos públicos, possa fazer parte de um debate público. Então tem aí também uma certa disposição, né, em desenhar as pautas nessa escuta e nessa produção discursiva compartilhada com os públicos, né? E aí me parece que a coisa muda completamente de figura, né, quando a produção de mediação e a produção de públicos, ela passa a se engendrar quase como numa dobra dessas práticas mediativas, né, que passam a se ver como possíveis produtoras de esferas públicas, né? Então, volto ao exemplo do agite antes de usar, né, numa conversa entre dois mediadores que têm atuações em instituições artísticas e em instituições universitárias, né, que articulam seus pensamentos das intersecções, né, entre esses diferentes organismos, e sempre com uma abertura com relação às linhas de força trazidas pelos públicos, né? O fato desse diálogo, né, tá ali documentado, né, possibilita que 4, 5 anos depois, né, a gente volte a se reunir e possa se reportar a alguma coisa que está ali, não só pensada, mas também editada e publicizada, nesse caso por 2 instituições originalmente, né, e na sequência contando até com uma tradução entre línguas, né, vindo a ser publicada pelas edições Sesc, e curiosamente, né, esse livro cai na minha mão enquanto assistente técnico cultural no Sesc São Paulo, né, para que eu pudesse me ocupar de uma apresentação desse livro, uma apresentação institucional, né? Então, enfim, eu trago esse exemplo, né, de institucional no meu caso, né, de receber essa publicação para participar da edição dela, para chamar atenção para o quanto esse pensamento, a partir do momento que ele é documentado, editado e publicizado, ele passa a desenhar um percurso, né, que é da ordem do inesperado, da ordem do imponderável, né, e capaz de produzir e gerar situações, né? Então, termino aqui a minha primeira contribuição, né, compartilhando com vocês essa ideia de que conceber a mediação como uma prática documentária, né, é imaginar a mediação como também deflagradora de novas situações a partir de um esforço de registro, tradução e veiculação de certos saberes constituídos coletivamente. Faço um pedido para o Caio e para a Mônica recuperarem a conversa publicada no Agite Antes de Usar. Era exatamente para a gente pensar, não sei se a situação, já não sei mais que palavra usar, mas o lugar da mediação nos tempos atuais, né? Então, e me vem muito assim a reflexão, o termo imaginação política, mas também me deixa muito pensando como é que é possível, dentro de uma prática que foi que se desenvolveu muito ligado às instituições, e num primeiro momento, assim como, talvez esse paralelo pode ser perigoso, mas acho que vale a pena, sim. Assim como o governo Temer, quando assume e faz uma mudança ministerial, extingue o Ministério da Cultura, para logo em seguida trazer de volta, mas só por existir, porque já não tem mais uma prática atuante, e o governo Bolsonaro extingue de vez o Ministério da Cultura.
E, pensando agora no momento de pandemia, onde se mal tem um ministro de saúde e um ministro de educação que também não responde a nada. Num momento como esse, em que as escolas não sabem muito bem que protocolos adotar para voltar ou não voltar, quantos alunos vão, como se faz essa... Como se propõe um novo lugar para essa escola e como as instituições também se fazem um novo lugar, né? E aí, a gente viu no começo da pandemia as instituições fechando, e a primeira coisa também que as instituições fazem é extinguir temporariamente, eu não sei, os seus programas educativos. Num segundo momento, quando as instituições começam a, de uma certa maneira, voltar, eu não sei como os educativos estão funcionando. Eu tenho a impressão de que, se funcionam, funcionam muito pouco, porque essas instituições também não têm um público suficiente para programas educativos, porque as escolas também não estão funcionando, né? E as instituições ensaiam um retorno, ou fazem um retorno com a sua programação com hora marcada. Pelo menos em São Paulo a coisa está funcionando assim. Então, você precisa de um acesso à internet, você precisa entrar num site onde vende bilhete eletrônico para ter acesso a essas instituições. E eu fiquei muito pensando assim, qual pode ser o futuro, ou que futuro a gente pode imaginar para a mediação cultural dentro das instituições. Entendo que a gente possa também trabalhar extra-institucionalmente, mas eu também acho que a gente esbarra sempre no problema que é financeiro, né? Em que tipo de atuação, como mediador, a gente pode ter extra-institucionalmente e que nos garanta um sustento pelo nosso trabalho. Então, eu não sei se eu tenho exatamente uma pergunta, mas uma reflexão para a gente fazer aqui. Como a gente pode tentar, ou a gente tentar esboçar uma imaginação para nem um futuro, mas um presente da mediação cultural, seja dentro das instituições, seja fora das instituições? Eu acho a sua pergunta a mais necessária, mas também a mais difícil, né? Eu não me arriscaria a fazer nenhuma futurologia, né? Mas do que eu tenho conseguido acompanhar, e embora, né, seja um pesquisador da área, não possa dizer que esteja assim em dia com tudo que esteja acontecendo no Brasil neste momento, né? Mas o horizonte me parece esse de um retrocesso sem fim, porque ainda que haja uma volta, né, que a gente possa daqui a pouco, quem sabe, enfim, né, eu acho que esse horizonte parece também outra coisa que vai sendo adiada, né? Bom, a gente sabe que aqui, em outros lugares, algumas instituições estão funcionando, né, assim, ao menos em horário reduzido, né, que, de alguma maneira, né, a ideia da hashtag Museu em Casa está em operação, mas me parece que a armadilha, né, enfim, que se armou para, digamos, o volume de discussão que a gente tinha acumulado, né, nos últimos 10, 15 anos, né, de que isso seja facilmente substituído, né, para não dizer assim, bom, do descarte, né, enfim, pensando já numa situação, quem sabe, um pouco otimista, entre aspas, né, assim, de um lugar que vai sendo retomado, mas me parece que o risco aí é de uma substituição, né, desse volume de discussão que a gente acumulou nesses 10, 15 anos, por algo completamente trivial, né, por algo completamente unidirecional, né, completamente, enfim, esquematizado pelas possibilidades, né, da digitalização tal como são postas,
né, sem nenhuma reflexão sobre essas plataformas, né? Tudo bem até certo ponto, porque assim, também ninguém é obrigado a inventar uma solução satisfatória, eu diria até mesmo crítica e politizada, no meio de uma situação completamente inédita que nos pega, né, estamos todas despreparadas, eu diria, né, para isso, enfim, talvez ainda hoje, mas no meio das ambiguidades todas, né, porque talvez uma delas passe exatamente por aí, né, a gente se pega tendo de defender o que antes a gente criticava, né, em muitas situações, né? Então essa é, por exemplo, uma ambiguidade, né, que lança a própria crítica, a meu ver, numa situação um pouco esquizofrênica. Enfim, a certa altura eu teria vários exemplos para dar sobre isso. Eu e o Diogo, por exemplo, ficamos pensando um tanto agora, recentemente, sobre, bom, o que a gente chamou de, por fim, mudança estrutural dos contrapúblicos, né? Ou seja, os contrapúblicos, inicialmente, né, a gente podia pensar que traziam, né, digamos, um conteúdo, uma manifestação progressista, né, questionando as agendas prévias das instituições, mas a partir do caso Queer Museu, né, o que a gente faz, digamos, com esses públicos, né, que se envolvem intensamente com as propostas institucionais, né, mas não necessariamente num sentido progressista como, né, antes a gente, digamos, recebia bem e comemorava, ou seja, né, a própria receptividade dos públicos à mediação é algo que me parece com que a gente não pode mais contar, né. Então, eu acho que o risco que a gente tem para enfrentar passa um pouco, né, por começar a defender o que antes a gente criticava, e talvez uma ambiguidade, assim, em que, por exemplo, a minha própria fala inicial incorre, que bom, eu acho que sim, a gente tem condições de argumentar para as instituições, né, que a mediação pode ter outro papel, né, que agora não é o lugar de ela ser dispensada, ao contrário, né, que tem alguma coisa aí de que a mediação especialmente possa se ocupar, né, e que tem uma importância, quem sabe, para a reflexão sobre outras sociabilidades, né, a partir desse momento, assim, em que mundo a gente vai parar depois dessa experiência, né? Eu acho que, claro, não é uma reflexão para ser feita exclusivamente pela mediação, mas eu acho que desse lugar, né, há um encontro de elementos de que a mediação pode se ocupar, né? Agora, o que é ambíguo aí? Não basta argumentar e propor isso para a instituição, porque, de algum modo, a gente também vai ter que se livrar de como a gente fazia mediação antes, né? Então, assim, nesse momento, a demanda não é só para a instituição, é também para a gente, e ela também pode ser muito injusta, porque, afinal de contas, nós estamos também nas piores condições para se reinventar e para a gente estar... os mediadores estão sobrevivendo, né? Então, assim, pedir também esperar que a gente vai dar conta nesse momento desse passo, pode ser muito exigente, né? Então, enfim, eu não sei. Eu vou continuar, porque eu compartilho enfim, praticamente tudo, e eu acho que
o que você coloca, Kai, sobre a gente estar diante da necessidade de defender aquilo que antes a gente criticava, é ainda anterior à pandemia, né? Assim, é anterior a esse momento pandêmico, é assim, na ascensão no Brasil do Bolsonaro, da ultradireita no mundo, a gente se viu frente a isso. E a pandemia acaba redimensionando as coisas, ou seja, tornando ainda mais complexas, né? Porque há uma fragilização das relações, as relações de trabalho, as relações humanas, as relações afetivas, ou seja, há aí um processo que leva a níveis que a gente não consegue controlar ou planejar, foge do conhecido, foge do anteriormente pensado como situação ou como crítica. E aí, quando eu coloquei a necessidade de sermos suficientemente didáticos, tem muito a ver com isso que você coloca, de a gente tendo que defender o que antes a gente criticava, porque a gente está diante disso e ainda com a necessidade de sermos suficientemente didáticos, ou seja, sem grandes problematizações, enfim, tentando ser suficientemente didático para ser efetivo, e o quanto isso também nos trai no nosso pensamento complexo ou crítico, ou nas nossas lutas. Então a gente se vê frente como mediadoras, acho que, assim, e ampliando esse termo, né, assim, tomando esse termo como mediadoras que atuam no programa educativo ou na educação, ou seja, no campo da educação, dentro da arte, como a gente acaba caindo numa cama de gato. Porque muitas vezes, para salvar, entre aspas, a instituição, nós precisamos nos trair. Mas se não nos traímos, a instituição, enfim, se desmancha e nosso trabalho, ou seja, a nossa pesquisa, o nosso campo também. Então, essa ambiguidade, essa política da ambiguidade, ela é bastante cruel, porque ela come o próprio rabo, né, e ela se transforma no meio, ou seja, a gente não consegue, ela se retroalimenta. Eu estava lendo um texto hoje muito sobre isso, né, sobre um termo que é utilizado, enfim, no mercado, que é uma espécie de seguro, como se chama? É uma narrativa de seguro, uma narrativa, como é? Não vou lembrar. Mas é assim, o pior, mesmo frente ao pior erro, você não perde, mas quando você ganha muito. Se você perde, você ganha, e se você ganha muito. Essa é a estrutura na qual a gente está vivendo, e que a pandemia, de alguma forma, dilatou, porque, né, os pontos frágeis dessa linha, desse nó, se fragilizam ainda mais. Para que não se fragilizem, acabam usando muitas vezes de métodos contrários à sua prática ou à sua crença. Então, assim, é uma grande cama de gato, é muito difícil a função de ser mediadora nesse momento. Seja o lugar, a situação, né, seja a escola, o museu, uma instituição cultural, a casa, enfim, as relações sociais, a vizinhança, o bairro, frente a esse lugar em que você ocupa, em que você veste muitas capas distintas. Eu acho que a gente já vivia isso, me parece, por exemplo, agora eu me lembrei muito da greve dos caminhoneiros, e o quanto a polarização e também a ambiguidade elas estavam presentes, né, conjuntamente, ou seja, havia todo um debate externo de que a classe era bolsonarista, mas isso não era uma verdade, ao mesmo tempo sim, ou seja, toda uma discussão bastante ambígua, porque cada figura ali, cada trabalhador tinha suas particularidades e, né, seus contextos, então eles se aliavam em uma determinada situação, ou parâmetro, ou contexto, mas não em outras.
E isso vai gerando brechas e sai dessa linha também de opostos, né? Tão somente. Há muitas nuances nisso. E aí é muito difícil a gente ocupar. E olha que eu tento ser bem otimista, mas, né? É um otimismo pessimista ou um pessimismo otimista, porque senão a gente também é melhor jogar a toalha. São muitas frentes, talvez, de atuação. Assim, os tempos atuais estão nos exigindo muitas frentes. E a gente, eu não sei, eu me sinto bastante zonza diante de tudo isso. Assim, me sinto bastante zonza e impelida muitas vezes a tomar uma atitude que eu não quero, que é contra os valores, aqueles, né, que eu vim construindo por 10, 15 anos, como colocou o Caio. Ao mesmo tempo, as contas chegam, batem na minha porta. Ao mesmo tempo, e outra coisa, né, assim, eu tenho uma criança que fez 1 ano de aula online, irritadíssima, com toda razão, com, assim, reações emocionais, coisas que a gente ainda não sabe o que vem pela frente, ou o que esse ano gerou, e, por outra parte, a gente vê as escolas desmoronando, e a gente não conseguindo pagar ou não conseguindo dar conta, professores, professoras em colapso, ou seja, são muitas situações para darmos conta, assim, ao mesmo, né, assim, simultaneamente, e muito fácil ficar zonza com tudo isso. Me pergunto, né, enfim, sabemos que é um projeto anterior à pandemia, não vou entrar na teoria da conspiração com a pandemia, mas assim, sabemos que há um projeto, obviamente a pandemia dilata essas coisas, né? Dilata porque gera mais desigualdade social, fragiliza as relações de trabalho, afetivas, enfim. Então, acho das perguntas, talvez seja uma pergunta que estejamos todas nos fazendo, né? Das mais pertinentes e das mais difíceis de responder. E eu acho que não só no campo da arte. Bom, eu aproveito e estendo a mesma pergunta ao Diogo, porque eu acho que, bom, para mim, pelo menos é isso, também ando zonzo e é inescapável a gente tratar disso. Então, acho que, como a gente tem esse tempo aqui mais curto, eu queria também, então, aproveitar e escutar o Diogo um pouco também sobre isso que está aqui, pairando nessa conversa. Tá legal. Bom, vou tentar ser sucinto, e acho que meu comentário sobre esse aspecto é muito parcial, mas acho que ainda assim vale a pena compartilhar aqui com vocês. Me parece que, assim, entre outros fatores, né, sem entrar numa simplificação da questão, longe disso, né, mas acho que entre outros fatores, um deles que vale considerar é que, pelo menos desde os anos 2000, a ação institucional se habituou a ser reconhecida em função de alguns critérios que mereciam, talvez, e acho que foram, em alguma medida, vistos de maneira crítica, né, mas que acabaram, ainda assim, funcionando como, talvez, a principal moeda de troca do reconhecimento da mediação cultural dentro das instituições, né, que era de uma capacidade vultuosa, né, de arregimentação de públicos, né, através dos seus departamentos educativos, mediante esse formato, né, das visitas agendadas com escolas. Isso alavancou muitos projetos, não só educativos, como também expositivos, né, também mostras bienais, que se justificaram social e educativamente em função da sua grande capacidade de atração e mediação de públicos. Então, de certa maneira, né, houve uma aposta, né, nessa capacidade de arregimentação e de produção de públicos, nesse caso aí pela mediação institucional, que num momento como esse, né, em que a presença nos espaços expositivos ela fica completamente obliterada, né, essa era uma das frentes mais fortes da mediação institucional que se vê minada na sua base, em função da impossibilidade de fazer essa máquina funcionar.
Esse é um aspecto que eu confrontaria ele, né? E me parece que esse grupo aqui, né, disso, tentando olhar para isso, né, imaginar, pensando aí também no termo que Mônica trouxe, né, de imaginação política, né, imaginar outras possibilidades para a mediação. E ao imaginar essas outras possibilidades, buscar produzir outros precedentes, buscar constituir outros marcos, outras referências do que possa ser concebido como mediação, né? E me parece que essa é uma das graças da polissemia do termo, ou da dificuldade de pegá-lo, né, no seu significado. O que é a mediação, né? Talvez, por um lado, essa polissemia e essa abertura seja parte da sua fragilidade, por outro, nos possibilita imaginar diferentes situações e propósitos para isso que chamamos de mediação, né? Então, para terminar o meu comentário, né, e eu reconheço que ele é muito parcial, por outro lado, considerando as estruturas que ainda estão funcionando, ainda que ameaçadas, ainda que fragilizadas, ainda que atacadas, estou me referindo aqui, agora mais especificamente, à universidade pública, né, sejam vistas como possibilidades e potências para a mediação cultural, né? Tenho visto colegas, me vejo nisso, vejo o Fábio também nisso, né, que está fazendo doutorado também, vejo outros colegas que estão ingressando no mestrado e que são mediadores de exposição, né? Então, no momento em que talvez fosse possível dar um passo para trás, mas para mais adiante dar 2 à frente, ou tentar dar um salto à frente. E a que eu estou me referindo? Né? A possibilidade de levar para a academia, levar para a universidade problemas que no dia a dia das instituições culturais, tendo em vista as tarefas, as urgências e os compromissos que as instituições colocam, muitas vezes acabam ficando de lado ou ficando amortecidas. Então, se por um lado temos uma situação muito complicada do ponto de vista institucional da arte, de viabilizar projetos em mediação, em garantir recursos financeiros, e eu não estou minorizando esse problema, né? Mas estou chamando a atenção para o fato de que talvez essa fragilidade também nos cobre, né, uma revisão crítica do que foi o reconhecimento da mediação institucional até agora e da necessidade de nos engajarmos na produção de outros precedentes, de outros marcos, nos valendo das possibilidades trazidas pelas universidades ou pelo ambiente universitário, para que a gente possa repensar certos critérios, revisar e reelaborar certos conceitos, para também reinventar a mediação. Não me parece possível pensar em qualquer reinvenção da mediação, em qualquer imaginação política, se não houver um enfrentamento também de ordem teórica, também de ordem conceitual do que são os nossos critérios, do que são as nossas premissas, né? Acho que não é por acaso que estamos conversando sobre isso aqui também num ambiente universitário. Então, reconheço a parcialidade do que eu estou trazendo, acho que tem um risco aí de ser muito redutivo, mas vejo isso também como uma oportunidade de um passo atrás para, quem sabe, dar 2 à frente em diante. Mônica e Caio, se tiverem mais alguma consideração a fazer, e aí depois disso eu passo a palavra para a professora Selma para fazer uma pergunta ou para fazer um encerramento. Eu vou deixar para a Juliana e para a Selma falarem um pouco, e aí a gente vê se faz alguma consideração final. Muito obrigada pelas contribuições, eu acho que foram muito pontuais. Esse material aqui é muito rico, né? Essa nossa conversa foi muito rica. Vejo assim, pelo meu ponto de vista, né, de estar no cerne do meio acadêmico, que existe uma preocupação muito grande da universidade em se aproximar da comunidade, do museu, de estreitar esses laços, de realmente se engajar mais para trazer um laço de pertencimento maior dos estudantes com o meio acadêmico. Então, esta oportunidade, inclusive que a gente está desenvolvendo aqui hoje, é a prova disso, de que a gente está
através das redes colaborativas, buscando meios de mudar o que nós temos aí. Nós não vamos nos entregar facilmente. Todos nós aqui estamos demonstrando isso com as nossas falas. Apesar de todas as dificuldades, as frestas, né, cavando aberturas, encontrando outras possibilidades, a gente se encontra, se une e se fortifica, se fortalece. Então é só isso que eu tinha para colocar, e eu acho que a gente depois vai se encontrar em outras vezes, num cenário melhor, esperamos todos, e vamos tirar de tudo isso algumas oportunidades impensadas, né, que acabaram sendo colocadas e que a gente está dando o melhor que pode nessa situação. Então, aproveitar a tela, aproveitar o digital, aproveitar o tecnológico até onde a gente consiga, que é o que nós estamos fazendo, para que a gente possa se comunicar e se encontrar nas nossas propostas. Como eu disse no início, né, eu estando ali como aluna também, né, eu estando ali junto com alunos, tanto da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, eu acho essas contribuições de vocês muito lúcidas, né, em relação ao que é essa esfera, né, esse campo de trabalho, esse campo de pensamento, esse campo de desenvolvimento, e compreendendo também, né, esse momento que os estudantes estão vivendo, o desejo deles de estarem ali numa instituição, né, seja ou numa mediação institucional ou extra-institucional, e também percebendo, né, a capacidade de pensamento deles e de novas ideias que surgem dentro, né, desse ambiente acadêmico, né, que essas colocações todas, essas questões, apesar desse momento que a gente está vivendo com bastante complicações, né, para essa área, né, que a gente tem aí o positivismo desses novos pensamentos, né, desses jovens, né, que tenham também, que estão, né, muito sedentos em estarem atuando nesse campo. Então, eu acho que o desejo, né, que eu tive junto com a professora Selma de trazer vocês para esse encontro foi justamente para levar, né, para essas provocações para eles, né, para elas, para que eles pensem conosco, né, saídas e possibilidades, né, junto à instituição ou à extra-instituição, né, como foi bem colocado aqui. E espero também que seja o primeiro de vários encontros, porque esse tempo que a gente passou aqui realmente foi muito curto, né, pensando em todas as outras questões que surgem a partir desse diálogo. A gente talvez não tenha trazido muito boas notícias, né, e isso que o Diogo disse, bom, não achei que ele foi parcial, talvez eu tivesse sido se fosse fazer, digamos, essa defesa, né, da universidade, assim, bom, né, como um lugar oportuno neste momento, né, mas é a hora de, talvez, fazer, digamos, outras coisas, né, que o tempo mais acelerado e produtivo, enfim, do trabalho da forma como acontecia antes não permitia, né? Então, talvez seja um momento oportuno para um trabalho um pouco mais miúdo. Eu vou falar, bom, do que tenho tentado fazer aqui, talvez também para um pouco espalhar a notícia, porque, claro, a gente tem uma responsabilidade com os alunos, né? Com os alunos da graduação, e especialmente, e no caso aqui da UNB, só agora que a gente tem um currículo que trouxe as disciplinas de prática de ensino e estágio voltadas para educação em espaços museais. Ironicamente, né, isso acabou vindo no momento oportuno, porque também o horizonte de atuação nas escolas, ele está sendo reduzido, né? Os professores de arte estão perdendo tempo de hora, né?
nas escolas. Então, se a gente também não começa a pensar que o licenciando, ele não é só professor da educação básica, né, mas também pode atuar como educador de museus, como mediador cultural, como educador social, né? E a gente ainda tem alguns entraves do ponto de vista da legislação, né, voltada para a formação de professores, que ainda veem o licenciando muito só como professor, que vai estagiar só na escola, etc e tal. Então, assim, tem, digamos, essas batalhas, assim, né, que do lado de cá, na universidade, né, em relação às instituições, com as instituições, né, a gente pode levar adiante, que não são menos importantes. Tem muitas frentes de trabalho, né, como disse a Mônica, assim, a gente tem muitas convocações, né, assim, para o que precisa ser feito, muita coisa realmente para ser feito, né? Eu acho que há espaço, sim, de a gente trabalhar e fazer muita coisa agora, né? Então, que ótimo, né? Notícia boa mesmo, né? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês, Fábio, que nos trouxe, Mônica, Diogo e Caio, e já fica aqui o convite, né, para uma próxima oportunidade a gente dilatar a conversa. Então, agradeço imensamente e agradecemos em nome, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. Até um próximo encontro, então.